Bom dia, vai um cafezinho aí? 5h55, não é por acaso que eu escolhi esse horário para a gente lembrar, né? 3 vezes 5, e a gente vai falar aqui durante um bom período que eu quero fazer umas reflexões com você sobre alguns temas que são fundamentais, principalmente para as pessoas que são empresários, gestores, profissionais, que trabalham com vendas, que trabalham com administração. E para a gente começar o primeiro dia da nossa jornada, eu quero trazer uma explicação do que eu vou fazer aqui às 5h55 todos os dias com essa cara de sono. Pontualmente, 5h55. Muito bem, hoje a gente vai começar uma jornada onde eu vou começar trazendo o primeiro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes do Stephen Covey. O que eu vou fazer? A gente vai pegar a obra do Covey, né, que é um livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e a gente vai resumindo esse livro em cada um capítulo. Então, obviamente, quando a gente vai falando sobre o livro, a gente vai trazendo aqueles pontos que nos surgem, que nos dão um tchan, tá certo? Bom dia, Nadir, meu amor. Você acordou cedo hoje, hein? Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Então, como eu disse, hoje a gente vai falar então sobre o primeiro hábito das pessoas altamente eficazes. Se você já assistiu, já leu, então já ouviu alguma coisa sobre esse livro, pode comentar aqui, né, para ver se você sabe ou se você lembra qual é o primeiro hábito das pessoas altamente eficazes. E é muito importante que a gente pare para pensar sobre esse livro, né? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, escrito por Stephen Covey, então tem uma coisa muito importante, né? O Covey foi um senhor maravilhoso, que há uns 3 anos atrás ele faleceu, né, de acidente de bicicleta, um acidente bobo, ele já era mais velhinho, e era um cara muito legal de você ouvi-lo, e ele escreveu, né, dentre outros livros, esse que se transformou no grande clássico dele, né? Então o Covey traz um negócio muito importante nos 7 hábitos, que ele fala que o que é um hábito, afinal de contas, né? E ele faz uma relação parecida com o chá, né, de conhecimento, habilidade e atitude, e onde ele fala que o hábito, na verdade, é você juntar o conhecimento com a habilidade. O que é o conhecimento? Então, é o saber, né? Juntar o conhecimento com a habilidade. E o que é a habilidade? É o saber fazer. Ou seja, uma pessoa que quer desenvolver um hábito, ela primeiro precisa entender, né, sobre o que ela pretende fazer, precisa praticar aquilo que ela gostaria de fazer, e depois ela tem que ter a motivação para fazer. E muitas vezes a gente não se dá conta que um hábito ele é construído em cima desses 3 pilares, e obviamente um hábito precisa de tempo para que a gente possa dizer que nós não temos apenas assim algum impulso ou então alguma atitude isolada. Então é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje e que eu vou falar nos nossos próximos encontros aqui às 5h55 da manhã. Tá legal? Outra coisa muito importante, né, que quando a gente fala de hábito, a gente precisa entender que por que são 7 hábitos e por que não vamos falar sobre um hábito, né? Porque a gente precisa entender a obra do Covey, né, na sua plenitude. Então ele diz o seguinte, né, que desses 7 hábitos nós vamos ter os 3 primeiros. Os 3 primeiros hábitos, o hábito número 1, o número 2 e o número 3, tratam da nossa independência. Exatamente. E o que é independência? É eu ter uma independência de agir, de fazer coisas do mundo, do externo. E quando eu consigo desenvolver esses 3 hábitos, então eu vou trabalhar a segunda etapa, que é a interdependência.
A interdependência é quando a gente precisa trabalhar com outras pessoas. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, numa empresa, quando você é integrante de uma equipe, ou se você deseja ser o gestor, o líder de uma equipe, é muito importante que você primeiro tenha consciência sobre você, né? Trabalhar a sua independência, o seu eu, e em seguida você desenvolva os próximos hábitos que são da interdependência para trabalhar com as pessoas. Ora, quando a gente vê esses 6 primeiros hábitos, a gente pode se remeter à obra, por exemplo, do Goleman, que trabalha inteligência emocional. Inteligência emocional também, né, tem 5 requisitos, parecido com o Covey, né? Esses caras geniais, eles organizam suas obras dessa forma. Então, hoje a gente vai falar sobre os 7 hábitos, mas você também, né, se você já leu ou se você conhece, por exemplo, a inteligência emocional, você verá que os 5 requisitos têm os 3 primeiros requisitos que tratam do eu, da independência, e os 2 últimos hábitos, né, que na verdade lá com o Goleman não são hábitos, né, são requisitos. Os 2 próximos requisitos tratam do nós. Então hoje a gente vai falar, né, essencialmente do hábito número 1, que vai ajudar você, né, descobrir uma das formas das tuas atitudes que vão se transformando em hábito, se transformar em uma pessoa mais independente, ok? E aí eu sei que você está curioso, tá, Alexandre? Você falou do hábito 1, 2 e 3 que tratam da independência. Aí depois você falou do hábito 4, 5 e 6 que tratam da interdependência. Mas o livro não era sobre os 7 hábitos das pessoas? Qual é o 7º? Pois bem, aí nós temos o 7º hábito que fala sobre a renovação. Ou seja, é como se a gente estivesse num ciclo e que a gente melhora os 6 hábitos, depois a gente renova e continua melhorando para o resto da vida, ok? Esse é um dos pontos fundamentais. E quando a gente fala sobre renovação, é muito legal que o Covey teve uma sacada, que ele diz o seguinte, que a gente precisa encontrar um equilíbrio entre, ele usa, né, as letras P, né, P de pato, e CP. O que é P e CP? P quer dizer produção, ou seja, tem hábitos que são de produção. Então tem hábitos que são aqueles hábitos que a gente tem de fazer a coisa acontecer. Por exemplo, tem pessoas que trabalham. E aí essas pessoas muitas vezes deixam de focar no hábito CP. O que é CP, Alexandre? CP é a capacidade de produção. Então achar o equilíbrio entre o momento de produção na vida, na empresa, no trabalho, e um momento de aumentar sua capacidade de produção é o que vai fazer de você uma pessoa altamente eficaz. Por exemplo, pessoas que não tiram um minutinho do dia para fazer uma leitura. Ontem eu comecei a ler, né, O Príncipe, de Maquiavel. Pô, leitura pesada, complicada, eu li antes de dormir, mas rapaz, faz com que você pare para pensar e você eleve o teu nível de percepção sobre, né, aquilo que Maquiavel deixou de obra e que muitas vezes é deturpado, né, como sendo alguma coisa meio pejorativa. Aqui, hoje, né, e durante os próximos 7 encontros nossos, ou seja, os 6, né, hoje mais 6, a gente vai falar sobre os 7 hábitos e eu precisava fazer essa introdução para a gente entender um pouquinho sobre o que é essa obra, quem foi Covey, né? Então eu estou trazendo aqui a importância de a gente tirar esse momento para aumentar a nossa capacidade de produção. Como assim aumentar essa capacidade de produção? Simples. Você precisa entender, né, como fazer. Às vezes, o que fazer não é tão importante tanto quanto você entender como fazer. E quando a gente fala sobre como fazer, eu me remeto a outro aspecto, que é fazer alguma coisa, por exemplo, que você não esteja tão motivado. Você lembra um hábito? Um hábito é a interseção entre conhecimento, a habilidade e a motivação. Ok? Às vezes, as pessoas sabem o que fazer. Elas têm o conhecimento e elas têm a habilidade. Mas ela não quer fazer.
Sabe quando isso acontece? Vou tomar um cafezinho aqui porque isso aqui é muito importante. Toda vez que você tiver que fazer alguma coisa e você não estiver entusiasmado, anota essa palavra aí, entusiasmado. Não é necessariamente motivado, porque motivação e entusiasmo são coisas diferentes, não cabe aqui a gente discutir essa diferença. Mas muitas vezes você vai notar que tu tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa, mas não tá fazendo aquilo que você gostaria de fazer. E o que o Covey traz? É muito importante que para você ser uma pessoa altamente eficaz, você tem que ter a interseção nos teus hábitos, do seu conhecimento, você tem que ter a habilidade de fazer e você tem que ter o entusiasmo, estar motivado para fazer. Você imagina que você fosse fazer alguma coisa na tua vida, um hábito, desses 7 que a gente vai falar, e que você não tivesse um desses 3 pilares. Por exemplo, falta de conhecimento. Eu lembro que, me veio à cabeça agora uma fase da minha vida em que eu era piloto de avião. Nunca fui profissional, sempre fui amador, né? Eu era piloto de avião. E eu lembro que eu tinha um amigo, tenho um amigo até hoje, um amigão, que também era piloto. E um dia ele me chamou, pô Alexandre, ele me chamava de Fortes, né, meu sobrenome. Ele diz assim, poxa, vamos rachar um voo. Rachar um voo é assim, você paga metade, outro paga metade, você faz o voo junto, né? Uma parte você voa, depois a outra parte o outro pilota e tal. E ele, eu decolo e tal, depois você assume. Ok, beleza. Aí a gente foi para a cabeceira da pista, aí ele foi, né, conduzindo a aeronave, tirou o avião do chão, e quando ele tirou o avião do chão, ele ergueu o nariz do avião. E eu fiquei olhando aquilo, cara, e quase botei a mão no manche. Por quê? Porque ele voou e ele ergueu, né, a gente chama de pitch, né, que ergueu o nariz do avião muito alto, que teria o risco de estolar, cair e a gente ia morrer. E isso tudo quer dizer o seguinte, poxa, às vezes você pode, por falta de conhecimento, nesse caso esse meu amigo, não tinha conhecimento, por exemplo, sobre o risco, né, de erguer muito o nariz do avião, logo pós-decolagem, e acabava se expondo a um risco. Muitas coisas que profissionais fazem, eles às vezes não conseguem ser altamente eficazes porque lhes falta base. O que é base? É conhecimento. E o conhecimento quer dizer o seguinte, é você baixar a cabeça, ler, conversar com as pessoas, perguntar, pegar referências. A partir desse momento você pode desenvolver, né, mais conhecimento no seu portfólio. Isso quer dizer o seguinte, o hábito é a interseção entre conhecimento, habilidade e motivação. Aquele meu amigo, por exemplo, é um cara super motivado para voar, um bom piloto, mas faltou conhecimento sobre uma base. E quando ele falta esta base, muitas vezes a gente tem problema lá na frente. E é assim que acontece, não só com pilotos de aeronave, mas é assim que acontece, por exemplo, com profissionais. Você vai conversar com um advogado e ele vai fazer uma peça, né, jurídica. Se ele não é um cara que tem um bom português, essa peça não vai sair legal. Faltou base. Você vai conversar com um coach que, por exemplo, não estudou, né, detalhadamente o comportamento humano e não estudou, por exemplo, sobre objetivos e metas, provavelmente esse coach vai ter problema para exercer a sua profissão. E assim por diante. Agora, tem um terceiro elemento aqui que talvez seja mais grave do que a falta do primeiro e do segundo. E é o que acontece muitas vezes na vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas desenvolvem um conhecimento, estudam bastante, né? E elas desenvolvem uma habilidade, praticam bastante. Uma atividade que não é necessariamente aquilo que é um ponto forte que ela gostaria de fazer de maneira sistêmica, ou seja, por muito tempo, para o resto da vida. E aí lhes falta motivação. E aí este hábito, ele acaba sendo um hábito forçado. O que o Covey fala? Você precisa desenvolver esses 3 hábitos, aliás, esses 3 pilares, para realmente ter um hábito estruturado, verdadeiro. Então, hoje, nesse primeiro encontro aqui, eu estou falando um pouquinho sobre o conceito dos hábitos, para que a gente possa entrar então nos 7 hábitos e aí mergulhar um pouquinho mais fundo sobre
né, o entendimento de cada um, que é o que nós vamos fazer agora sobre o primeiro hábito. Não sei se vocês já leram um livro, se alguém está lembrando aí sobre o que é o primeiro hábito, afinal de contas. Né? Segundo o Covey, né, o primeiro hábito é seja proativo. O que é proativo? Né? É você assumir a responsabilidade, né, pelo seu destino, pela sua vida, né, pelas coisas que você está proposto a fazer. Então, seja proativo. Esse é o primeiro hábito do livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E o que é o contrário do proativo? É o reativo. Né? Lembra que eu estou falando aqui que o hábito 1, 2 e 3 criam, né, a nossa independência. Os hábitos 4, 5 e 6, a nossa interdependência. A proatividade, ela está intimamente ligada à sua capacidade de ser independente. Ou seja, quando você trabalha, por exemplo, numa empresa e você não depende de alguém supervisionando seu trabalho para que você possa fazer o seu trabalho. É quando você vive a sua vida e você sabe que você tem que fazer alguma coisa e você tem a proatividade. Ou seja, você não precisa que alguém ou que um fato lhe cobre para que você faça, certo? Então aqui entra uma coisa muito importante. A proatividade, ela é fruto da consciência e de uma consciência que ela é construída baseada em valores. Por exemplo, um dos valores da proatividade é a responsabilidade. É quando você diz assim, deixa comigo que eu resolvo. E você vai lá e resolve. Certo? Quando você assume, por exemplo, um determinado compromisso com data marcada, com hora marcada. E você vai lá e começa e entrega aquilo que você prometeu. Você imagina, eu estou com um propósito aqui de todos os dias às 5h55 abrir uma live e conversar um pouquinho aqui com vocês. Imagina se eu não sou um cara proativo e se eu deixo assim essa live para fazer às 10 horas da manhã porque me deu sono, me deu preguiça. Você entendeu? Então a proatividade, ela exige, né, o primeiro hábito que nos amplia, que nos leva a ser mais independentes, nos exige essa responsabilidade, a proatividade. Né? Pessoas reativas, por exemplo, são aquelas pessoas que encontram desculpas esfarrapadas. Não pude, não deu, a coisa estava difícil. E aí quando a pessoa tem esse tipo de comportamento, ela se afasta daquilo que a gente chama de independência. O que eu não consigo resolver os meus problemas, eu não consigo dar conta das atividades que eu tenho que fazer sem alguém me cobrando. E é exatamente esse tipo de pessoa que você vai encontrar nas empresas que precisam de supervisão. Precisa de um líder, de um gestor, alguém pegando no pé dele, mostrando para ele, olha, você precisa ser responsável, olha, você precisa dar conta desse negócio. Se a gente vai lá para o outro autor que eu citei no início do vídeo, quando a gente falou sobre inteligência emocional, essas são pessoas que elas não têm, por exemplo, né, a capacidade de assumir a responsabilidade, né, sobre o seu destino. Inteligência emocional tem tudo a ver com maturidade. Do mesmo jeito que a proatividade tem a ver com responsabilidade, que é uma forma de maturidade. Então aqui o primeiro passo é exatamente esse, certo? Quando a gente fala sobre proatividade, né, que a gente diz assim, olha, você é a pessoa que assume a responsabilidade por você, você também precisa exercer, por exemplo, a responsabilidade sobre controle dos seus sentimentos, controle dos seus atos. Uma pessoa proativa, ela toma a iniciativa não apenas de agir, mas também ela toma a iniciativa de sentir. Como assim sentir, Alexandre? É aquela pessoa que às vezes o mundo está caindo, o mundo está muito complicado, as coisas não estão dando certo. O que o reativo faz? Ele fica naquela situação, ó céus, ó vida, isso me deixa louco, não tem nada que eu possa fazer. O reativo, ele age dessa forma. E é por isso que, né, as pessoas reativas que não têm o primeiro hábito, que é a proatividade, elas ficam dependentes
de alguém, elas ficam dependentes das condições, né? Uma pessoa reativa, se, por exemplo, ela vai atuar em determinado mercado e esse mercado é muito competitivo, às vezes ela chega e diz, não dá para atuar nesse mercado. Por quê? Porque o concorrente é muito forte. Não, os preços deles são melhores, os produtos deles são melhores. E aí abandona o barco. Por quê? Porque falta ali esta responsabilidade que a gente adquire quando você assume a proatividade, quando você assume a responsabilidade. É quando você se dá conta que tem que fazer algumas coisas porque você precisa fazer. Certo? Vamos lá. Quando eu preciso fazer alguma coisa, eu escolho fazer essa coisa. Porque eu sei da importância de fazer o que tem que ser feito. Por exemplo, para quem me conhece, sabe que eu não sou uma pessoa, né, com o hábito de acordar, né, antes das 6 horas da manhã. E eu coloquei, né, para a gente fazer essa live às 5h55, justamente para exercitar esse primeiro hábito, que é a proatividade. Então, eu preciso acordar mais cedo, e obviamente não acordo às 5h55, né, tenho que acordar um pouquinho antes para me organizar. E aí eu escolhi. Né? Então eu preciso e eu escolho e eu prefiro fazer isso. Isto é um exercício de proatividade. E o que é o exercício de proatividade? É uma prática, certo? E é exatamente esse o ponto que você precisa olhar às vezes, né, para a sua rotina, para os seus hábitos e pensar, rapaz, o que eu estou fazendo, né, que está me dando essa conotação de reatividade? Ou às vezes, o que eu estou deixando de fazer que eu estou deixando de ser proativo, que eu estou deixando de ser responsável? Né? Por exemplo, eu sou um cara que eu gosto da prática de esporte. Só que muitas vezes a prática de esporte, ir para a academia ou fazer uma corrida, uma caminhada, compete com outra atividade, que às vezes é fazer uma leitura, assistir uma aula, fazer uma viagem, alguma coisa nesse sentido. Então o que acontece? Quando você diz assim, ó, eu escolho, eu prefiro, você está sendo proativo em cima daquele hábito que você percebe que é importante, que você precisa dar atenção. Vamos falar sobre proatividade, conectando agora com aquele conceito que eu falei agora um pouquinho, que é do P, né, das atividades produtivas, e do CP, das atividades que aumentam a capacidade de produção. Então, por exemplo, a atividade P poderia ser o seguinte: a atividade P é um momento em que eu estou fazendo o meu trabalho, né, produzindo, P de produção, estou produzindo alguma coisa. Por exemplo, eu poderia pegar um cortador de grama e ir no quintal da minha casa e dizer assim, eu vou cortar a grama. Isso é uma atividade P, certo? Agora, por exemplo, eu poderia fazer uma atividade CP, que aumenta a minha capacidade de produção. Seria o seguinte, eu vou pegar o cortador de grama, antes de ir cortar grama, e eu vou lubrificar e eu vou ajustar todas as peças dele para que ele funcione perfeitamente. Isso quer dizer o seguinte, uma atividade CP é aquilo que você faz para aumentar, né, a sua capacidade de produção. No cortador de grama é deixar ele bem ajustado. Agora, o que é uma atividade CP na sua vida e na sua profissão? Dá uma olhadinha aqui atrás, né? Tem diversos livros. A minha pergunta, que é uma pergunta que muita gente não responde, ou então fica meio me olhando assim atravessado, eu sempre faço assim, nos últimos 12 meses, quantos livros você comprou? E uma boa parte das pessoas, quando eu faço uma palestra, quando eu faço um treinamento presencial, por exemplo, eu pergunto e peço para que as pessoas ergam a mão. Assim, uma turma de 30 pessoas, às vezes tem um que ergue a mão, que comprou o livro. E os outros ficam olhando para aquele cara como se fosse o estranho, quase que o culpado, né? Por que você levantou a mão? Isso é uma atividade CP. A leitura, por exemplo, né, é uma das formas de a gente aumentar o nosso conhecimento, de você melhorar a sua capacidade de produção. E se você melhora a sua capacidade de produção, da mesma forma que a máquina de cortar gramas, provavelmente quando você for produzir, da mesma forma que a máquina produz mais e melhor, você também vai produzir mais e melhor.
Então, a proatividade é quando você, por exemplo, toma a atitude e diz assim, eu preciso, eu escolho e eu prefiro fazer isso. Ok? Então, todos os hábitos que vão vir depois do hábito número 1, que é ser proativo, eles vão depender da sua proatividade para você fazer. Por isso, o primeiro hábito talvez seja de extrema importância e por isso o primeiro hábito ele está vinculado com a sua independência. Faz sentido? Agora eu vou deixar um tema de casa para você, porque amanhã a gente vai falar sobre o segundo hábito. O tema de casa é você me dizer assim, cara, segundo hábito é, né? Depois você pode vir aqui, eu vou deixar esse vídeo aqui postado por uns dias aqui no Instagram. Você pode vir aqui e comentar qual é o segundo hábito, certo? Mas antes, eu vou pedir para você faça esse exercício, essa reflexão. Será que eu estou sendo proativo nos últimos tempos? Ou será que eu estou sendo apenas reativo? Será que eu estou sendo proativo para fazer o que tem que ser feito na minha vida? Será que estou sendo proativo para fazer o que tem que ser feito no meu trabalho? E será que eu estou sendo proativo para fazer da melhor forma possível? Ou seja, estou tirando um tempo para aumentar minha capacidade de produção? Não só com a leitura, mas tirando um tempo para assistir, né, um conteúdo diferente, para entrar aqui no Instagram, no YouTube, em qualquer lugar que seja, ou então comprar um curso e fazer alguma coisa. Será que eu estou investindo, né, proativamente em mim? Tá legal? Não esquece, depois você anota aqui. Vamos ver se você sabe qual é o segundo hábito. Tá legal? E amanhã a gente se encontra aqui para falar sobre o segundo hábito, às 5h55. Agora tem uma coisa muito importante, que eu tenho um convite para você. Você que está aqui, né, que está aqui no Instagram, talvez você queira ouvir um pouquinho sobre esse tema. Eu vou falar praticamente a mesma coisa, né? Eu vou falar lá no LinkedIn. Alexandre, por que você não fez uma live que já fez a transmissão simultânea? Porque eu estou sendo proativo e são duas plataformas diferentes. Então lá a gente vai falar talvez de uma maneira um pouco mais objetiva. Eu não vou, né, me estender tanto. Então se você quiser, você vai lá no LinkedIn, no meu perfil Alexandre Fortes, e às 6h30, ou seja, daqui a 8 minutos, eu vou estar entrando ao vivo lá para a gente falar um pouquinho mais sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Tá legal? Fechando por aqui. Obrigado para quem compareceu e a gente se encontra amanhã, 5h55. Aliás, essa live aqui ela vai ser todos os dias, de segunda a sexta, às 5h55. Você pode me encontrar por aqui. Um abraço.